Pode se assentar, meus amados. Eh, Cada dia eu fico mais maravilhada com esse Deus, que a abertura, né, do culto já foi exatamente confirmando aquilo que, na verdade, não era o que eu queria trazer a mensagem, mas quando foi hoje à tarde, o Senhor começou a me conduzir e não era nada daquilo que eu, assim, né, eu achava que eu tinha uma outra mensagem, né? E aí o Espírito Santo começou a me levar para essa mensagem que eu vou trazer essa noite. E aí na abertura só foi confirmando, né? Abriu o culto aqui falando sobre obediência, está no centro da vontade do Senhor, né? E hoje eu vou falar sobre escolhas e decisões. As nossas escolhas e as nossas decisões, ela vai influenciar em toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos, as decisões, as nossas escolhas, ela vai nos afetar o nosso presente e o nosso futuro. Porque tudo que nós fizermos, todas as decisões, as escolhas que nós estivermos hoje, ela vai afetar naquilo que nós vamos receber, aquilo que a gente vai fazer futuramente, vai ser afetado de acordo com as escolhas e as decisões. E fora isso, não só vai afetar a nossa vida no geral, mas também afeta as pessoas que estão ao nosso redor. E para esse tema, eu vou ler então Deuteronômio 30, 19 e 20. Que diz assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habite na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui a própria palavra já está nos dizendo. Escolhas. Eu acho que desde quando a gente já tem noção de quem nós somos, né? Porque quando a gente é bebê, criancinha, nós não temos muitas escolhas, nem decisão. Geralmente é os pais que escolhem, né? O que vai comer, o que vai vestir, onde vai, o passeio. Mas quando a criança começa já a pegar uma certa idade, aí já começa a primeira coisa. Já não quer mais vestir as coisas que nós queremos colocar ou comprar para eles. Eles já têm o gosto próprio deles. E depois, logo em seguida, quando vem já ficando jovem, já não querem mais nos acompanhar nos lugares aonde a gente vai. Enfim, então eles já começam o quê? A tomar as suas decisões, as suas escolhas. Então, escolhas e decisões a gente já faz desde pequeno, nós já começamos. E as decisões, as escolhas, elas são desde quando a gente acorda, a gente já começa a decidir, a escolher alguma coisa. A gente mal acorda, a gente já vai decidir. O que eu vou fazer primeiro? Vou levantar, vou no banheiro, vou lavar o rosto, vou escovar os dentes? Não, primeiro tem gente que toma o café, depois escova o dente. Não, tem gente que escova o dente primeiro, depois toma o café. E assim a gente vai escolhendo e vai tomando decisões. Ai, que roupa que eu vou pôr hoje? Tá frio, tá calor, vou pôr blusa de frio. Não, vou colocar um sapato azul, verde. E assim você vai escolhendo e tendo decisões. Só que toda escolha, ela vem
depois uma atitude, que é a decisão. Então, todas as escolhas, ela vai ter uma decisão que você vai ter que tomar. Assim como a palavra está dizendo aqui. Deus está dizendo. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele não impõe, mas ele nos dá um norte, ele nos mostra qual é a escolha e a decisão correta que nós temos que ter. E o culto foi aberto exatamente falando sobre isso. Então, a gente é que escolhe, mas dentro das nossas escolhas, nós temos que ter atitude. Eu escolho, eu quero estudar, quero fazer uma faculdade. Mas para isso não basta só eu escolher que eu quero fazer. Eu tenho que tomar uma atitude de ir até essa faculdade, fazer a minha inscrição. Então, vai ter uma ação. E muitas das vezes as pessoas se acomodam. Elas escolhem, porém acham que não precisa tomar uma atitude. E muitas das vezes coloca aonde? Na conta de Deus, né? Não, às vezes a pessoa está desempregada e a pessoa fala assim, não, eu estou aguardando no Senhor, ele vai abrir uma porta. Tá, mas você está mandando currículo? Você está acordando cedo, vai indo no lugar, está fazendo a sua parte? Não. Então, que jeito que Deus vai abrir essa porta se você não está tendo essa atitude? Então, você escolheu que essa porta não se abra para você. E muitas das vezes nós queremos que Deus faça aquilo que é para nós fazermos. E se nós olharmos aqui na Bíblia, inclusive foi falado aqui, Raabe, ela tomou ela escolheu. Primeiro ela escolheu ajudar aqueles espias. E depois ela escolheu, então, servir aquele Deus que ela escutava, que Deus já estava fazendo coisas maravilhosas e que o povo já estava ganhando os territórios até chegar lá. E ela sabia que eles iam possuir ali Jericó. Então, ela escolheu e ela decidiu, ela teve uma atitude. E muitas das vezes a gente escolhe, mas não tem atitude. E queremos que aquela escolha dê certo. Mas também a gente vê na Bíblia muitas pessoas que tiveram as suas escolhas e as suas decisões, porém erradas. Porque o olhar delas não estava no foco certo. Ló, quando ele estava com seu primo, então houve uma desavença. Então o primo chegou e falou assim, escolha onde você quer. Ele olhou, viu as Campinas Verdes, eu quero ali. O lugar era bom, Campinas Verde? Era. Porém, tinha do lado o quê? Sodoma e Gomorra. E muitas vezes nós também olhamos primeiramente alguma coisa, um emprego, uma oportunidade, mas a gente esquece de olhar um olhar panorâmico, olhar todo ao redor. E nós às vezes fixamos o olhar somente em uma coisa. E às vezes só aquela coisa que nós estamos olhando, que aos nossos olhos é bom, ao seu redor, às vezes, aquela influência não vai ser boa para as nossas vidas. Mas nós escolhemos e decidimos ir para aquele lugar, ou então fazer um negócio, fazer um curso, qualquer coisa nesse âmbito, e aí nós acabamos mal, assim como Ló. Então, muitas das vezes, as nossas escolhas, nós deixamos as escolhas pelo que nós olhamos, pela aparência. E a palavra mesmo nos ensina que nós não devemos olhar a aparência, que a aparência nos engana. E muitas das vezes também nós nos deixamos nos levar pelas emoções, pelo sentimento. E a palavra fala que o coração, ele é enganoso. E nosso centro de emoções é no coração. Então, muitas vezes, quando nós temos decisões e escolhas pelas emoções, geralmente a gente se lasca. Porque tomamos pelas emoções e
gosto, amanhã eu já não gosto, hoje eu quero, amanhã eu já não quero, hoje eu acho legal, amanhã eu já não acho. Por isso que se nós, como foi aberto aqui o culto, se nós tomarmos as decisões, as escolhas dentro da vontade de Deus, com certeza nós não vamos quebrar a cara. Porque tudo que vem da parte de Deus é bom, é agradável e não nos acrescenta dor. Mas muitas das vezes, nós, seres humanos, temos aquelas decisões das nossas escolhas e das nossas decisões dentro das nossas emoções. E dentro daquilo que a gente fala assim, mas isso é bom para mim. Tá, mas é bom para você. Mas você vive sozinho? Você mora isolado? Você é um ser sozinho? Não, como eu falei aqui no início, todas as nossas decisões, as nossas escolhas, ela vai acabar o quê? Influenciando e atingindo outras pessoas que estão ao nosso redor. E todas as nossas decisões e as nossas escolhas, tanto positiva como negativa, ela vai nos deixar sequelas. Tem sequelas que elas vão ser restauradas, curadas e vamos seguir em frente. Mas vão ter sequelas que vai ser para a vida toda. E aquele ato, daquela escolha, daquela decisão que nós tivemos, nós vamos ter que carregar aquilo até a vida eterna. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo, com as nossas decisões, com as escolhas que nós fazemos durante a nossa caminhada com Jesus. Como foi falado aqui, Daniel, ele escolheu. Mesmo estando ali cativo, ele escolheu ser fiel a Deus. A circunstância, a situação não fez ele decidir para que ele se influenciasse as coisas ali da Babilônia. Ele permaneceu fiel. Então, a escolha dele e a decisão, porque ele não só escolheu ser fiel a Deus, as atitudes dele provavam isso. E nós? Será que as nossas escolhas, as nossas atitudes têm confirmado as nossas escolhas? Porque às vezes a gente fala, não, eu escolho Deus, quero fazer a obra, vou ser cristão, mas a sua atitude condiz com a sua escolha. A sua decisão está paralela com as suas escolhas que você fez. E nós sabemos então que a escolha que Daniel fez, ele fez essa escolha, ele decidiu e ele teve o quê? A colheita. E dentro da sua colheita, como foi falado aqui, foi tudo mil maravilhas? Não, passou por várias circunstâncias adversas, ao contrário aquilo que é a vontade do ser humano. Porque o ser humano, eu tenho que estar alegre, feliz, os meus planos, meus projetos, eles têm que sempre, quando eu faço um plano, um projeto, tem que dar certo. Aí quando dá certo, aí é legal. Mas quando nós nos fazemos planos, fazemos projetos, temos as nossas escolhas, decidimos por algo, e aquilo começa então a surgir alguns obstáculos, nós já queremos desistir, ou então achamos, isso daqui não é de Deus. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que todos os homens que estavam dentro da vontade de Deus, que escolheram e decidiram a seguir a esse Jesus, eles tiveram obstáculo, passaram por dificuldade, passaram por tempestade, passaram por traição, passaram por guerra, passaram por um monte de coisas negativas. Coisas ruins que nós não gostamos e não queremos passar. Porém, a Bíblia nos mostra que isso faz parte da nossa trajetória. A nossa trajetória não é só alegria, só felicidade, só estar bem. Não, é as coisas ruins também.
Até a morte, ela tem que fazer parte das nossas vidas, mas quando a gente fala em morrer ou morte, as pessoas falam, nossa, não fala isso não. Mas como não? Ela faz parte. Aliás, para o cristão, a gente deveria ficar mais feliz quando falasse em morrer, porque morrer para nós é viver. Nós vamos estar com Cristo. Nós deveríamos ficar mais felizes e falar mais de morte do que de vida, porque a morte para o cristão, ele significa vida eterna. Mas já percebeu como nós não gostamos de falar? Ai, nossa, morte de cruz, credo, faz até cruz do crente. Não faz sentido. Porque a morte, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E nós tínhamos que aceitar a morte, tanto para nós, como um ente querido, ou alguém que está ao nosso lado, do nosso irmão, que nós sabemos que ele é crente, que ele, quando ele morre, ele está vivo eternamente. Mas quando nós perdemos alguém, ou um ente querido, ou um irmão, nós ficamos desesperados quando essa pessoa está doente ou alguma coisa, porque nós não queremos que ela morra. Sendo que, na verdade, nós deveríamos desejar a morte para ela. Porque a morte para ela vai aliviar ela da dor, da doença, e ela vai estar nos braços do Pai. Você vê como é que é as coisas? Mas por que isso? Porque nós, muitas das vezes, isso é uma incerteza. Porque nós não temos a certeza realmente que aquela pessoa vai estar feliz eternamente ao lado do Pai. Porque se nós tivéssemos essa convicção, essa certeza, nós não ficaríamos tristes. Mas nem sei por que eu estou falando isso, abri esse parênteses aqui, mas vamos voltar aqui. Então nós vemos que homens e mulheres tiveram essas decisões. E tiveram o quê? As consequências. Tivemos pessoas que fizeram escolhas e tiveram decisões drásticas, que não tiveram boas colheitas. Saul, ele escolheu não acreditar em Deus mais, não consultar a Deus, fazer as coisas do jeito que ele queria. E todos nós, eu creio que sabemos qual foi o fim do rei Saul, devido à sua má escolha. Ele escolheu no início, mas não permaneceu. Então, muitas das vezes, não é a primeira escolha como nós fazemos, as escolhas e as decisões, mas se nós vamos permanecer naquilo que nós escolhemos e decidimos. É o final que vai dizer se nós realmente fomos fiel às nossas escolhas e às nossas decisões. Todos esses homens que fizeram essas escolhas, eles tiveram atitude. Jesus, quando passava e começou a discipular os seus discípulos, todos eles tinham as suas ocupações, as suas profissões. Jesus, se nós olharmos e vermos, ele não chama pessoas desocupadas. Todas que ele chamou, tinha uma função, fazia algo. Elas não eram pessoas preguiçosas, pessoas inúteis, que não faziam nada. Elas faziam algo. E então Jesus sabia que elas iam também fazer para o reino. E todas essas pessoas, elas tinham a escolha de escolher ou seguir Jesus ou não. Mas todas que nós olhamos aqui, elas escolheram e deixaram as suas profissões. Mas nem o fato delas deixarem o seu serviço, a sua profissão, elas deixaram de ser produtivas. Agora elas eram produtivas para o reino. Elas continuaram fazendo algo, mas agora para o reino. E às
as nossas escolhas, elas podem ser, ou eu escolho e decido fazer as coisas para mim próprio, do jeito que eu acho que é bom para mim, ou eu escolho e decido fazer a vontade de Deus. Mas nós temos que ter a consciência que fazer a vontade de Deus, escolher a seguir a Deus, não é do nosso agrado. Muitas das vezes não vai nos agradar. Muitas das vezes não vai ser algo satisfatório para o nosso ego. Mas a certeza é daquilo que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E como já foi falado aqui, a vontade dele para conosco, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela não nos acrescenta dor. E todas essas pessoas que decidiram então, escolheram a servir ao Senhor, a fazer a obra do Senhor, nós vemos que elas passaram por dificuldade, passaram pelas tribulações, mas obteram a vitória. E nós não somos diferentes. Mas tem um louvor que fala: todo dia eu escolho Deus. Mas será que realmente nós escolhemos Deus todos os dias? Porque escolher a Deus todos os dias é nos dias ruins, nas horas boas, nas horas más, nas dificuldades. Eu não vou me deixar levar pelas minhas emoções. Eu posso entristecer, como nós cantamos aqui, as coisas vão vir me afligir, porém eu não vou viver aquilo. Eu não vou viver os meus traumas, as minhas decepções, as minhas ingratidões que foram feitas na minha vida. Eu não vou viver aquela situação negativa na minha vida. Porque eu não vivo por conta da circunstância, eu vivo em Cristo Jesus. E se eu vivo em Cristo Jesus, Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele é a minha paz. Independente, eu posso estar no meio de uma guerra, mas posso estar em paz, porque eu estou nele. E se eu estou nele, então eu tenho paz. Se eu estou nele, se eu decidi, se eu escolhi viver nesse Jesus, nesse Deus maravilhoso, então eu posso estar em meio às guerras, em meio às aflições, em meio a todas as diversidades, mas eu vou estar serena. Que é aquela paz que excede todo entendimento. Que as pessoas não chegam e falam: não acredito, você está passando por isso, mas nem parece. Você tem um sorriso, você tem sempre uma palavra de acalanto, você tem sempre uma palavra amável, e você está passando por essas coisas. Sim, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo vive em mim, Ele tem que sobrepor sobre mim, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. As pessoas têm que ver isso em mim. Eu tenho que inspirar isso. As pessoas têm que sentir esse cheiro. Nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, as pessoas têm que ver a figura de Cristo. Porque quando nós escolhemos, então, a seguir a Jesus, a seguir a Deus, a seguir esse caminho, então nós temos que transparecer isso. As pessoas têm que ver isso em nós. E não ver em nós algo artificial, mas realmente a essência de Cristo. A essência de Cristo, que é o que está faltando hoje. A essência de Cristo em nós, cristãos. Porque as pessoas do mundo, não preciso nem falar, mas em nós, não. Nós somos diferentes. Temos que ser diferente. Nós temos a obrigação de ser diferente. Até mesmo porque não depende de nós, porque a nossa índole é má. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é quem nos ajuda. Ele é quem nos dá um coração, o fruto do Espírito é quem nos dá a benignidade, nos dá amor, nos dá domínio próprio, enfim.
Mas para isso nós temos que buscar esse fruto todos os dias. Todos os dias. E Josué, então, depois que Moisés morreu, e ele então, no final ali, ele fala que ele e a sua casa servirão ao Senhor. Ele escolheu e teve uma decisão. Mas ele não impôs ao povo, vocês vão ter que também escolher, decidir pelo Senhor. Não, ele falou, eu. E o nosso Deus também é a mesma coisa, ele também nos dá o livre-arbítrio. Mas como foi lido aqui de início, ele nos dá um norte. O que nós vamos escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Então, a escolha é nossa e a decisão também. Mas dentro das escolhas e das decisões vai ter o quê? A colheita. Não podemos plantar abacaxi e colher manga. Não podemos plantar coisas ruins e colher coisas boas. Eu não posso ter uma atitude negativa e colher coisa positiva. Jamais isso vai acontecer. Então, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É fato, não tem como fugir. E então, aqui em Deuteronômio, Deus está dizendo exatamente isso. Mas ele é tão lindo, tão amoroso, que ele nos mostra qual é a decisão, é a escolha certa que nós temos que fazer. Mas essas escolhas e essas decisões é todos os dias. Porque todos os dias nos acontecem e surgem situações parecidas e diferentes, corriqueiras do dia a dia. Mas, como eu falei aqui no início, todas as escolhas, elas nos deixam sequelas. E essas sequelas, às vezes, elas vão passar, mas às vezes vai ser uma colheita pela vida toda. Então, até mesmo as pequenas escolhas, as pequenas decisões, você precisa pensar, orar e estar dentro da vontade de Deus. Aí você fala, mas como que eu vou saber se essa decisão, essa escolha é a vontade de Deus? Se você lê a Bíblia, se você ora, você vai saber. Porque se a palavra fala que se nós buscarmos, Ele nos orienta, Ele nos dá o norte, Ele nos mostra, então é verdade. Então, se as nossas escolhas e as nossas decisões estão sendo errôneas, é porque nós não estamos tendo essa intimidade e não estamos buscando a vontade de Deus. Porque se você buscar, Ele vai te orientar. Porque é o que Ele fala e eu acredito e creio no que Ele diz. E como foi falado aqui, às vezes nós decidimos e escolhemos o bom. Como Ló escolheu as Campinas Verdes lindas. Mas ele poderia ter escolhido o excelente. Então, muitas das vezes, a gente escolhe o bom e nós poderíamos ter o excelente, o melhor. Então, nós tomamos decisões e escolhas precipitadas. Nós temos aqui de Esaú, que nós sabemos que ele, então, vendeu a sua primogenitude por causa do momento que ele estava com o estômago vazio. Ai, vou morrer de fome. E por isso, algo que era tão importante naquela época, ele vendeu para o irmão. Trocou, barganhou. Uma coisa tão valiosa, tão preciosa, ele cedeu. Hashtag fica a dica. O que nós temos de tão valioso e nós temos trocado pela lentilha, por um prato? Da gente pensar. E ele trocou algo que era tão valioso para ele e teve consequência, e até hoje tem as consequências dessa atitude, o povo lá, que nos afeta também.
devido a essa atitude dele. Então, muitas das vezes, a gente também faz isso. Nós trocamos. Às vezes, princípios que Deus fala, que para Deus é tão importante, e às vezes a gente acaba também abrindo mão. Ah, mas é só uma coisinha. Ah, mas uma mentirinha. Ah, uma coisinha assim. Mas coisas pequenas, elas transformam lá na frente um resultado muito grande que afeta todos. Todos. Uma mentirinha lá na frente, lá no futuro, vai trazer, às vezes, até tragédia. Então, quando nós tomarmos decisões e as escolhas, que nós possamos sempre orientar, escolher dentro da vontade de Deus. E nunca trocar os princípios, nunca trocar a verdade pela mentira. A verdade, ela pode doer, mas ela não cria feridas. Agora, a mentira, ela cria e deixa sequelas e deixa traumas, que às vezes a pessoa vai levar o resto da vida. Deus pode curar, essa pessoa pode ter um encontro com Deus, Deus vai curar? Vai, mas vai ficar uma cicatriz. A cicatriz, ela não dói mais, mas você olha e você vai lembrar daquela decisão, daquela escolha errônea que você fez, que você teve. E às vezes, essa cicatriz, às vezes não vai ser nem em você. Mas como eu falei, muitas das vezes as escolhas, as decisões afetam aqueles que estão do nosso lado, que nós amamos. E então nós vamos olhar e ver aquela cicatriz que poderia ter sido evitada. Mas por causa de uma atitude precipitada, de uma escolha, nós causamos aquela cicatriz. Então que nós venhamos pegar os exemplos da palavra como homens e mulheres que tiveram atitudes, decididos e escolhas dentro da vontade daquilo que Deus queria. Homens que buscavam, que oravam, que jejuavam e queriam fazer a vontade de Deus. E nós sabemos qual foi o fim desses homens. Sansão, ele decidiu e escolheu pegar os seus dons e usar para o seu benefício próprio. Usar a sua força, ele foi levantado, escolhido desde o ventre da mãe para salvar o povo de Israel da mão dos filisteus. Mas ele escolheu o quê? A sua vontade, o seu ego, porque ele era forte, bonitão, se envolveu com mulheres que não era para se envolver, com prostituta, fez tudo ao contrário do que Deus tinha falado para ele fazer. Mas no final ainda, ele reconheceu. E pela misericórdia, então, ele conseguiu retornar às suas forças e ele morreu ali matando mais do que todo o tempo que ele viveu os filisteus. Mas que nós não venhamos ter que passar o que Sansão passou. De um príncipe virou um palhaço de corte. Que nós não venhamos ser esse palhaço de corte para as pessoas do mundo. Porque às vezes a gente acha que nós aceitando, trocando nossa agora não vai sair. Isso. Pelo prato de lentilha, nós estamos fazendo o papel de palhaço. E as pessoas do mundo, elas sabem disso. Que nós venhamos a valorizar aquilo que Deus já nos deu. E que nós venhamos a obedecer a Ele. Porque obedecer a Ele, como foi falado aqui desde o início, é a melhor coisa.
e como o coração de Deus se alegra quando nós o obedecemos. Coloca para mim Provérbio 1:31. Esse mês nós mulheres estamos estudando o provérbio. E ali provérbio, ele tá a chave para tudo, porque ali fala do quê? Da sabedoria. E Deus, ele fala muito na sua palavra que nós temos que ter sabedoria, porque a sabedoria, ela vai nos ajudar nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E provérbio fala que a sabedoria da sabedoria, ela é mais valiosa do que ouro, prata, de qualquer bem que você pode ter. Porque a gente vê muitas pessoas cultas, bem financeiramente, mas que não tem sabedoria. E quando ela não tem a sabedoria, ela toma atitudes e decisões erradas, que, como eu falei aqui, ficam sequelas e ficam essas colheitas que você vai ter que colher, às vezes, até o final da sua vida. Tem coisas que são colheitas rápidas, mas tem coisas que você vai colher até o final da sua vida. Então diz aqui, portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Mas se fartarão de conselho do quê? De tolo? Não. Do conselho dos sábios. Do conselho de quem tem sabedoria. Que nós possamos, então, se fartar, mas de sabedoria. E ter pessoas ao nosso redor também, que sejam pessoas sábias, que vai edificar as nossas vidas. Que nós possamos decidir e escolher pessoas de Deus, pessoas que nós sabemos que têm temor a Deus. Que aqui provérbio inicia com o quê? A sabedoria da sabedoria principal, primordial, temor a Deus. Aí então depois começa a vir as demais coisas. Fique de pé, igreja. Então, que as nossas escolhas e as nossas decisões não venham ser por coisas que a gente olha e fala, mas aquilo eu acho que é bom. Esse trabalhinho aqui para mim é bom. Mas às vezes Deus tem uma porta de emprego, um cargo muito melhor para você e você está se contentando com o mínimo. E Deus quer dar o máximo. Deus, ele sempre tem o melhor. Deus sempre tem o plus. Mas o que nós temos escolhido? Quais são as nossas decisões? Que essa noite nós venhamos pensar e analisar o que eu tenho escolhido, as minhas decisões, eu tenho feito em cima do quê? Da vontade de Deus, de obedecer a Ele, ou das minhas vontades, dos meus desejos? Que nós venhamos então, como foi falado aqui, em Deuteronômio 30:19. Que nós possamos escolher a vida, obedecer a Deus. Porque então quando nós escolhemos viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, vai vir luta, vai vir as tribulações, vai vir as enfermidades, vai vir, mas não importa o que vir, porque Ele já falou que Ele está conosco e Ele nos dá a vitória. Se Ele vai nos dar uma vida em longevidade, Ele vai nos dar a saúde. Pode vir Covid, pode vir o que for. Se Ele falou que se nós andarmos, se nós ouvirmos, se nós obedecemos, então nós teremos vida e longevidade. E longevidade é saúde, não é questão, vou viver 120 anos. Não, nem quero.
Eu falo em casa que eu não quero viver. Não falo, 80 anos, não, Deus o livre. É só fadiga. Palavra fala. Eu não quero viver fadiga. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Os anos que Ele tem para mim, eu quero. Ai, Senhor, eu quero mais. Não, eu quero o que o Senhor tem. Mas eu quero viver bem. Então, para mim viver bem, saudável, ter essa longevidade, que é saúde. Então, eu tenho que estar no centro da vontade e escolher e decidir viver. E Deus, quando Ele nos colocou aqui, Ele não nos colocou para viver uma vida medíocre. Se você está vivendo uma vida medíocre, analise o que você tem escolhido, qual tem sido as suas escolhas. Porque Ele fala que nós não íamos mendigar o pão. E se Ele é o nosso Deus, o Deus que nos abençoa, Ele é galardoador, Ele gosta de nos abençoar. E se isso não está acontecendo na sua vida, não é por conta do nosso Deus. É devido às suas atitudes, às suas decisões e às suas escolhas. Então, isso é colheita. Então, que nós venhamos essa noite nos analisar. O que eu tenho escolhido? E o que eu tenho decidido? Como eu tenho decidido? Escolhas são preferências. Quais são as preferências que eu tenho dado na minha vida? E as decisões são as determinações. O que eu tenho determinado? Senhor Deus e Pai, que nós possamos, Deus, todos os dias, decidir e escolher realmente a Tua palavra, escolher obedecer a Tua vontade, fazer a Tua vontade, assim como Josué se declarou para todo aquele povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que nós possamos todos os dias escolher servir ao Senhor dignamente, Senhor. Não escolhas assim superficiais, escolhas aonde vai me favorecer, mas aonde esteja acima de tudo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Que eu possa todos os dias escolher o Teu Espírito me caminhando, me dando direcionamento, Senhor. Que eu possa escolher a Tua vontade, assim como homens e mulheres aqui que o Senhor nos deixou como exemplo, que eles Te seguiram, que eles Te serviram e o Senhor foi fiel em suas vidas. E que as pessoas possam ver o quanto é importante nós decidirmos e escolhermos a vida em Ti, essa vida abundante, Senhor, de alegria, de paz em meio às circunstâncias negativas. Não importa quem esteja no governo, não importa quem seja, Senhor, o presidente, quem seja o prefeito, não importa, porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Daniel e todos, Babilônia e o governo ali, não influenciaram eles, porque eles tinham a convicção de quem eles tinham decidido servir. E que nós também, como povo eleito, escolhido por Ti, Senhor, nós venhamos em nossas escolhas, em nossas decisões, também as pessoas ver em quem nós temos decidido e escolhido a servir o Senhor. Que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso governador, o Senhor é o nosso presidente, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o grande eu sou de nossas vidas, Senhor. E que nós possamos todos os dias Te escolher e decidir estar, Senhor, dentro da Tua vontade. É isso que eu peço e é isso que eu Te agradeço, Senhor. Que nós não venhamos escolher o que é bom, mas que nós venhamos escolher o que é excelente, que vem de Ti, ó Deus. É isso que eu agradeço em o nome de Jesus, e as palmas glorificam ao Senhor. Amém, igreja? Bença. Valeu o ingresso ou não?
Valeu, Karina, o ingresso? Amém. Não pagou nada, ainda vai tomar um cafezinho na saída. Amém. Sejam bem-vindas, né? Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecer a Deus. Geraldão, Deus abençoe, viu? Bom te ver aqui. Que o Senhor continue falando conosco, né? Durante esses dias, sobre as nossas escolhas. Amém? Leva essa palavra no seu coração. Que você reflita, né? A nossa vida ela é feita de decisões todos os instantes, né, Karina? Então a gente precisa buscar em Deus o melhor para nós, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite, Pai. Eu apresento diante de Ti, Pai, a Tua igreja, a Tua casa, Pai, os Teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer com que eles saiam daqui, Pai, com essa palavra no coração, na mente, Pai. Para que os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, busquem em Ti, Pai, o aconselhamento das suas decisões, Pai. Para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, poder viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Eu despeço a Tua igreja agora em paz. Que o Senhor os leve em segurança. Que o Senhor dê um final de semana, um resto de semana abençoado. Uma quinta-feira extremamente abençoada. Uma noite de sono reparadora, Pai. Que o Senhor guarde os Teus filhos. Que o Senhor já esteja visitando os lares daqueles que aqui estão presentes, Pai. Que o Senhor já esteja trabalhando, Pai. Para que quando os Teus filhos chegarem, Pai, haja, Pai, em nome de Jesus, providência. Talvez para aquele que saiu do lar pedindo essa providência. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a minha vida, estejam sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.